A governadora Ieda Crucius autorizou hoje a abertura de licitação para escolher a empresa que vai mudar a cara do cais do porto da capital. As obras devem começar no ano que vem e custar entre 400 e 500 milhões de reais no setor privado. O projeto prevê espaços para atividades esportivas, culturais e de ensino. Deve haver também hotéis e, à parte, hotéis para estimular o turismo. Um perigo silencioso sobre as calçadas. A falta de manutenção de marquises e sacadas de prédios do centro de Porto Alegre coloca em risco a vida de pedestres, principalmente em dias de chuva. Em dia de chuva, todo mundo passa por elas, mesmo quem tem guarda-chuva. Mas há quem tenha medo. Por isso que eu ando sempre na beirinha da calçada. Para não ter problema das marquises, né? Principalmente aqui no Oswaldo, que são prédios todos antigos, né? Tenho, porque já houve vários casos de marquise cair, matar pessoas ou deixar muito mal. Então eu tenho medo, sim. Tenho medo, às vezes, quando eu olho para cima e desvio quando eu posso. E para quem desvia, surge um outro obstáculo. Para ser bem franca, eu não olho para a marquise, eu olho para o chão. Porque eu já levei vários tombos nessas calçadas horrorosas. Infiltrações e corrosões, sintomas ocasionados pela falta de manutenção nas estruturas e pela variação climática. E em um dia como o de hoje, por exemplo, chuvoso, a água se torna o principal inimigo de uma edificação. Há 7 meses, uma pedestre morreu ao ser atingida por uma parede de um prédio na Rua Brasil, em Porto Alegre. A estrutura, já precária pelo tempo, cedeu devido à intensidade da chuva. Apenas no centro da capital, é possível observar 2 edifícios interditados por falta de manutenção. As sacadas e marquises estão provisoriamente escoradas por madeiras. Mesmo assim, os pedestres se arriscam. Convidamos um engenheiro civil para avaliar a situação das marquises de alguns prédios. Aquela marquise ali dá para verificar que tem já está nascendo gramíneas, né? Na marquise. É sinal que a parte da impermeabilização já foi feita há muito tempo atrás. Então tem que ter esse cuidado, porque ali é onde é a parte mais tracionada, onde fissura e começa a infiltração. Segundo o engenheiro, toda a edificação necessita de manutenção periódica. Período de 3 anos, né, de 3 a 5 anos, contratar um engenheiro, um arquiteto, um profissional do sistema para fazer essa análise, né, e identificar se está tendo manifestação de danos, né, ou patologia, fissuras, trincas. Ele afirma ainda que a impermeabilização é fundamental no processo de manutenção, já que as variações climáticas prejudicam as estruturas. A variação térmica da temperatura, a estrutura se dilata, os materiais têm coeficiente de dilatação diferente, então a estrutura fissura, a água penetra e começa um processo de corrosão, né? E com a chuva das últimas 72 horas na capital, a precipitação neste mês de junho já está acima do dobro da média histórica para o mês, que é de 132 milímetros. Em alguns pontos da cidade, como a Loma do Pinheiro, Belém Novo, Lami, Restinga e Glória, o acúmulo de chuva no mês varia entre 195 e 278 milímetros. As informações são do Sistema de Vigilância Meteorológica de Porto Alegre. E depois de tanta chuva, foram as temperaturas altas que deram as caras no estado neste domingo. Na região norte, os termômetros registraram 28 graus durante a tarde, algo não muito comum para essa época do ano. Hoje o tempo permaneceu nublado e com chuvas fracas durante o dia. Os gaúchos sentiram foi a queda brusca das temperaturas. Vamos conferir a previsão para os próximos dias. Na terça-feira, o dia começa nublado, mas sem chuvas na maior parte do Rio Grande do Sul. Apenas nos campos de cima da serra, os ventos úmidos vindos do mar podem causar algum chuvisco. O frio aumenta, principalmente na fronteira com o Uruguai. Em Bagé, a mínima vai ser de apenas 4 graus. Na Grande Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. Em São Leopoldo, a máxima alcança os 22 graus. Em Porto Alegre, mínima de 10 e máxima de 19 graus. E o que tudo indica é que a partir de agora o tempo volta a ficar seco e chuva mesmo só na segunda semana de julho. A seguir, mudam as regras em restaurantes do estado para proteger usuários da gripe A. E ainda hoje, dia de jogo, e quem trabalha acompanha como? O Ubra Notícias fez uma viagem de ônibus durante a partida. A
partir de amanhã até o dia 3 de agosto, a Secretaria de Educação de Porto Alegre recebe inscrições para o cadastro de professores interessados em atuar como voluntários no programa Brasil Alfabetizado. Os profissionais recebem bolsa auxílio do Fundo de Desenvolvimento da Educação. Informações pelo 0800 ou no site do MEC.